Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma boa tarde, uma boa quinta-feira. A palavra de hoje que Deus colocou no nosso coração é falar sobre fé. Então, fé, viver pela fé. Amém? Amém. Hebreus 10, 38. Vamos estudar esse versículo hoje. A palavra-chave é fé. E nós vamos tocar um louvor. Vamos tocar o louvor crer, né? Amém? Amém. E depois nós vamos de palavra, então. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele vai te curar se você acreditar. Com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Se você se entregar com todo o seu amor, Ele vai te curar e te transformar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele vai te curar se você acreditar. Com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Disse-lhe Jesus: se tudo podes crer, tudo é possível que crer. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus vai nos abençoar. Você crê nessa palavra, nesse louvor, em cima da palavra de Deus? A Bíblia diz que a palavra de Deus, a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus alimenta a nossa fé, a nossa esperança de que Deus, Ele fará grandes coisas, moverá o sobrenatural em nosso favor. Amém? Amém. Então, o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Vai procurando aí, vamos orar, vamos consagrar este momento a Ti, Pai. Deus, em nome de Jesus, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso amado Jesus, que nós possamos hoje nesta tarde, Pai, ser edificados, exortados, limpos, purificados pela Tua palavra, que a Tua palavra nos inspire,
Inspire nós a exercitarmos a nossa fé em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Deus, consagramos este momento, essa adoração, essa palavra a Ti, Senhor, para exaltar o Teu nome, Senhor, e buscarmos em Ti, Pai, a força, a esperança que nós necessitamos para continuar. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada vida que aqui está, que eles possam ser fortalecidos na sua fé, por meio da Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, toca nos corações. Conversa, fala, ministra, Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então hoje vamos falar de fé, né? Falar de fé, o que é viver pela fé, né? Porque a palavra de Deus que está lá em Hebreus 10:38 diz assim: o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Amém? Amém. Um versículo aí forte, né? Vai dizer que o justo viverá pela fé, ou seja, o justo vai viver e vai ser justificado por Cristo. Justificado, perdoado, né? Porque Cristo fez já o sacrifício lá na cruz do Calvário. Mas o que é viver pela fé, né? Na nossa caminhada cristã, nós sabemos que nós precisamos da fé, né? Nós vamos ser jogados, né, em circunstâncias que muitas vezes nós temos que ver, né, pelo âmbito do espírito e não pela realidade, pela circunstância, pela nossa carne, né? Pela crise, pelos desafios, as circunstâncias. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que viver pela fé é depositar a minha esperança em Deus e não nas circunstâncias. Amém? Amém. Então vamos pontuar. Viver pela fé é depositar minha confiança em Deus. Então a minha pergunta hoje para esse dia, onde é que está depositado a sua confiança? No que você tem depositado, aonde você tem depositado? A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Viver pela fé significa que eu preciso estar conectado a um Deus, a Deus, nosso Deus vivo, poderoso, né? Para que Ele esteja falando comigo, eu esteja conectada a Ele e Ele esteja falando comigo através da sua palavra, através da oração. Eu não sei como você ouve Deus, mas precisamos nos conectar com Ele por meio da nossa oração, do jejum, nosso devocional. Deus, Ele vai falando conosco, né? Então vamos falar de projetos, de promessas, coisas que Deus promete para cada um de nós. Então a nossa vida cristã, nós vamos ser impelidos a caminhar por fé, né? E eu preciso estar impulsionado pela minha fé, porque a minha fé é que vai me impulsionar ao sobrenatural de Deus, a um milagre que eu preciso na minha vida, né? Então, muitas vezes Deus nos faz uma promessa, Deus nos diz que vai cumprir algo, vai fazer algo na nossa vida, e muitas vezes nós nos pegamos em situações, em circunstâncias difíceis, né? Em que nós olhamos e dizemos assim, nesse cenário, nessa circunstância, eu não vou conseguir fazer. Quem nunca teve dúvida, quem nunca teve medo, quem nunca achou a situação difícil? Mas saibam que é assim mesmo. E isso Deus faz muitas vezes para que nós venhamos a caminhar por fé, para que nós venhamos a confiar que a palavra, né, a instrução vem dele. Ele quer apenas que nós caminhemos em direção ao projeto, à promessa, ao milagre, né? E ele vai fazer o sobrenatural. Mas ele precisa de um elemento. Para nós vivermos coisas extraordinárias, o sobrenatural de Deus é por meio da fé. Então a minha fé precisa estar depositada em Deus. Amém? Amém? E eu não posso estar olhando para as circunstâncias, para os desafios. Porque vai existir desafios, vai existir lutas, vai existir dificuldades. Davi teve que vencer o gigante. E muitas vezes no nosso cenário vai ter gigantes, vai ter desafios. Mas a dúvida e o medo, elas não podem fazer com que eu sinta desânimo, com que eu sinta vontade de retroceder. Porque o que a segunda parte ali da palavra fala? Não me agradarei dele se retroceder.
Se retroceder, não me agradarei dele. Então nós temos que ter em mente que nós não podemos retroceder, irmãos. Deus, quando Ele dá uma direção para nós temos que seguir naquela direção, né? Deus vai e diz, faça, você faça, né? E a todo momento busque estar depositando a tua confiança naquilo que Ele te pediu, naquilo que Ele te falou. E busque direção em Deus. Busque as instruções de Deus. Amém? Amém. E apenas pela sua fé. Caminhe e ande por fé. Seja impulsionado pela tua fé. A tua fé é que vai te impulsionar, né? A mulher do fluxo de sangue, como eu já falei aqui, se ela ficasse olhando para a multidão, se ela ficasse pensando, vou ter que correr, vou ter que me esforçar, vou me apedrejar, vão me xingar, porque ela era uma pessoa impura, ela não poderia conviver no meio da sociedade, não pensou em nada disso. Ela disse, então somente se eu tocar nas vestes deles eu serei curada. E Jesus falou para ela, a tua fé te salvou. E que a nossa fé hoje, então, nos salve. Que a nossa fé mude as nossas situações, as nossas circunstâncias, o nosso cenário. Que a nossa fé venha fazer com que a virada na nossa vida aconteça. Amém? Que ela mude o nosso cenário, que ela mude a nossa situação. Vamos orar hoje e pedir que Jesus ele esteja conosco, que Jesus nos ajude, né, por meio da fé, nós a caminharmos por fé, olharmos e enxergarmos aquilo que já no natural, né, nós não enxergamos, mas no sobrenatural já está tudo pronto. Deus já está preparando, Deus já está fazendo. Então nós precisamos enxergar com os olhos da fé. Segunda coisa, viver por fé e estar sendo impulsionado pela fé, né? Então a nossa fé vai nos lançar lá no nosso milagre, vai nos lançar no sobrenatural de Deus, mas é só por meio da fé que eu consigo alcançar. Eu nunca esqueço que uma profeta, a profeta que veio de longe, ela disse para mim, ela fez uma única pergunta, onde está a tua fé? Né? Deus quer saber aonde está a tua fé. Por quê? Porque naquele momento, naquelas circunstâncias da minha vida, tinha dificuldades. E eu fiquei olhando para as dificuldades e eu fiquei parada olhando para as dificuldades. Então, vai ter dificuldades. Mas nós não podemos nos paralisar por causa delas. Por causa do medo, por causa da dúvida. Isso são coisas que vão fazer nós retroceder. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, caminhe, vá adiante. Faça a vontade de Deus, amém? Então, viver pela fé está sendo impulsionado por ela. Você precisa estar exercendo a sua fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Tome os exemplos na Bíblia. Abraão tinha uma promessa, mas Deus disse para ele, caminha, sai da tua casa. Foi a primeira ordem, sai do meio da tua parentela. E ele não tinha garantia de nada, mas pela fé ele saiu. E Deus foi dando as direções, e Deus foi dizendo o que fazer. Por meio da oração, por meio da fé. Nós precisamos exercer a nossa fé. E a nossa fé vai nos impulsionar para um novo nível, para um novo cenário, para um novo ambiente. Amém? Terceira coisa, o que experimentamos em Deus é por meio da nossa fé. Amém? Você já deve ter experimentado coisas que você fez por fé, né? Eu vou fazer tal coisa aqui e se Deus me abençoar, eu vou realizar, né? Isso foi por meio da sua fé e Deus realizou. E você nem esperava, você foi por fé. Então, é por meio da nossa fé que nós vamos viver o sobrenatural. Você precisa da fé para viver o sobrenatural. Amém? É simples. E a quarta coisa, não esquece que é a tua fé que te conecta ao milagre. Amém? Então, você quer viver algo extraordinário? Você quer ver um milagre? Aquilo que Deus prometeu, a promessa, o projeto se cumprindo na sua vida? Você ver aquilo que você ainda não viu? Você tem que ter fé. Você tem que se conectar a Deus e ativar o modo fé. Amém? Então, irmãos, a chave de hoje é fé. Parece que eu estou sendo repetitiva, né? Mas Deus, Ele se agrada quando nós temos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, quando Deus ele olha e diz assim, minha filha está crendo que eu vou fazer. A minha filha, mesmo sem ter a certeza de que as coisas vão acontecer, ela está fazendo o que eu pedi. Meu filho está se movimentando, está crendo no projeto, está crendo na promessa. E a palavrinha crer diz que tudo é possível ao que crê. Então, a palavra de hoje é fé, mas você precisa crer na promessa. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então, se Deus ele já disse que vai te abençoar, ele vai te abençoar. A promessa, o projeto, tudo isso tem um tempo para acontecer e o tempo é no tempo de Deus. Nós precisamos apenas nos ajustar à boa e agradável e perfeita vontade de Deus e caminhar. Não parar diante da dúvida, não parar diante do medo, não parar diante do desânimo, diante das frustrações. E não olhar para as circunstâncias. Deus sempre diz para mim, não olhe para o cenário, não olhe para as circunstâncias, porque elas podem fazer com que você enfraqueça na fé. Decida caminhar, decida avançar, porque Deus, a palavra é clara, se retroceder, não me agradarei dele. Você coloca aí o seu projeto, a sua promessa em risco. Não retroceda. Tudo que o inimigo quer, talvez, é que você se assuste com as circunstâncias, com os desafios e que você retroceda, mas você sabe que você não pode retroceder. Nós não podemos retroceder. Aquele que colocou a mão no arado, que continue fazendo, continue pregando a palavra de Deus, continue orando por pessoas, continue louvando, né? Nós sabemos que os desafios estão aí. Então, irmãos, essa era a palavra que eu tinha para entregar. Então, a chave para a mudança acontecer, a virada acontecer na tua vida, é quando nós usamos a nossa fé. E fé não é a certeza das coisas que nós estamos vendo, né? Às vezes nós estamos olhando e não estamos vendo nada acontecer. Mas lá em cima, lá no céu, Deus já está preparando tudo. Tem um sobrenatural de Deus se movimentando, porque Deus está vendo a sua fé. Você está caminhando apesar das circunstâncias. Você está fazendo apesar de não estar vendo nada. E é isso. Fé é caminhar pela fé e não por vista. Amém? Que nós possamos hoje entender essa chave, né? Que nós vamos realizar coisas incríveis, sobrenaturais, extraordinárias pela nossa fé em Cristo. Que você seja ativado na sua fé, que Jesus Cristo possa estar renovando a sua fé e que você não esqueça que Deus, Ele promete e Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele colocou sobre a sua vida, tudo aquilo que Ele lhe prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é filho do homem para mentir. Ele promete e Ele cumpre. Deus é fiel. Amém? Então, vamos declarar o Salmo 91, um salmo também de batalha espiritual. Se você está passando por batalhas espirituais, que às vezes nós somos atacados nas nossas mentes, né, irmãos? Atacados por desânimo, atacados por dúvidas, por medo, mas que hoje, na força, né, que Deus nos dá, na força que Cristo nos dá para nós enfrentarmos aí as nossas dificuldades, para nós continuarmos lutando e não desistir, vendo tudo pelo âmbito do Espírito, né? Então, que o Espírito Santo possa estar renovando aí, que o Espírito Santo possa estar fazendo você ver com os olhos da fé, e que esse gigante já está caindo, que as dúvidas estão sumindo do teu cenário, que a dúvida não venha te paralisar, que o medo não venha te paralisar, que você possa avançar, que você possa ser fortalecido pela fé. Amém? Amém. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá.
Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama e eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e em vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, vamos orar, então. Vamos orar, entregar nosso dia a Deus. Consagre tudo, irmão, que você for fazer a Deus, seus projetos. Tudo, coloque no papel, não desista de sonhar. Sonhe alto, sonhe grande, porque Deus ele é aquele que é capaz de realizar todos os nossos projetos, as nossas promessas. É por meio da fé nele que nós alcançamos o sobrenatural. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui, Senhor, clamando, Pai, pedindo reforço, pedindo a Tua ajuda, pedindo que o Senhor, Pai, possa derramar sobre nós um bálsamo, uma paz, uma tranquilidade, Senhor. Tira todo o medo, Pai, toda a dúvida em nome de Jesus. Que em meio ao nosso cenário, às circunstâncias, Pai, nós não venhamos a retroceder, Deus. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Se nós estamos, Senhor, com pensamentos, com dúvidas, com medo, Senhor, nos ajude, Pai. Retira, remove tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, de caminharmos por fé. Que a nossa fé esteja em Ti, que a nossa confiança esteja em Ti, Senhor. Porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Quando o Senhor diz que abençoa, é porque o Senhor vai abençoar. Mas nós precisamos, Pai, da chave. A chave é a nossa fé. Nós precisamos desse elemento para que o sobrenatural aconteça em nossas vidas. Por meio da oração, Senhor, nós te pedimos. Aumente a nossa fé, nos ajude a exercitarmos ela, Pai. Que nós não venhamos a olhar para os gigantes, olhar para os desafios, olhar para as circunstâncias, para o cenário à nossa volta. Que nós não venhamos a olhar para a crise, que nós não venhamos a olhar para aqueles que não acreditam no nosso projeto, na nossa promessa, Senhor. Que nós, Pai, nós possamos confiar naquilo que o Senhor nos falou, nas Tuas instruções, nas Tuas direções para a nossa vida, Senhor. Abençoa cada vida, cada irmão que aqui está, Pai. Que eles sejam fortalecidos por Ti, Jesus. Mostra o caminho, Senhor, mais instruções. Fala com eles por meio da Tua palavra, em sonhos, em visões. Fala com eles, Senhor, alcança eles, Pai. Em nome de Jesus, a nossa oração é para que nós não venhamos retroceder. Está repreendido tudo aquilo que nos faz retroceder. Caia por terra todo o mal, toda a dúvida, todo o espírito do medo, todo o ataque espiritual à mente deles e ao coração. Está repreendido agora em nome de Jesus. Todo pensamento que não vem de Deus seja levado cativo agora. Eu repreendo, Pai, todo o mal, tudo aquilo que age nos ambientes, por meio das pessoas, todo o desânimo, toda a palavra lançada. Em nome de Jesus, seja repreendido agora todo o mal. Em nome de Jesus. Que nós possamos avançar, que nós possamos crer, Senhor, nas Tuas promessas, nos Teus projetos. Porque tudo é possível àquele que crê. E nada é impossível para Ti, Deus. Que nós possamos estar com a Tua palavra viva no nosso coração. Que nada é impossível para Deus. Que Deus, Ele move o sobrenatural. Mas Ele precisa da nossa fé. A nossa fé é o ingrediente, é a chave para vivermos o sobrenatural de Deus. Para experimentarmos o sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda cada família, cada casa, cada lar. Que o inimigo não possa prejudicá-los, Pai. E nem fazê-los retroceder em nome de Jesus. Que a unção seja uma unção de avanço, uma unção de prosperidade. Que tenha bom ânimo, Senhor, para encarar os conflitos, as dúvidas, as circunstâncias que são difíceis, Pai. E que eles possam vencer todos os desafios. Que eles possam
viver pela fé e ser justificados por Cristo, perdoados, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, os nossos defeitos, os nossos pecados, Senhor. E nos ajuda, Deus, na nossa missão, nos nossos compromissos, porque a nossa fé, pela fé, nós cremos que vamos realizar grandes coisas em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos? Então, que vocês possam estar fortalecidos na fé, que vocês possam estar crendo em Deus. Coloque sua esperança em Deus. Não desista de nada, porque não fomos criados para retroceder, nem para desistir. Somos a imagem e semelhança do nosso Criador. É nisso que nós temos que crer e que Ele nos fortaleça dia a dia para nós não desistirmos, para nós continuarmos. Amém? Então, vença aí os desafios do dia, diário. Matamos um leão por dia e é isso aí. Deus vai nos fortalecer, Deus vai fazer nós caminhar por fé. É exercício, exercite a sua fé, caminhe por fé, veja pelo âmbito do Espírito, porque o Espírito, né, já viu, no Espírito nós já vimos, mas a nossa carne é terrível. Então, jejue, ore, busque a direção de Deus para a sua vida. E não retroceda. Amém? Amém. Amamos vocês em Cristo Jesus. Um abraço. Até a próxima.